Graças a Paz, amados, sou o Reverendo Juan Vieira. Estamos aqui para meditarmos mais um texto da Palavra do Senhor. Está no Evangelho de Atos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: a primeira perseguição à igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Entretanto, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, e ouvindo-as, vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Mas esse texto ele traz umas informações relacionadas naquele período do início da igreja nascente, período apostólico. E a igreja nasceu ali em Jerusalém, e o tempo foi passando, a igreja cresceu, houve a pregação de Pedro, muitas conversões, e a igreja cresceu, e havia dentro de Jerusalém muitos homens que estavam assim de língua grega, participando desse momento aí. E então a igreja ela expandiu de fato. E a expansão da igreja trouxe algumas dificuldades. Eles tiveram que eleger diáconos, homens, para poder ajudar a servir às mesas, a ideia de cuidar da questão social da igreja, naquele momento ali que era tão emergente naquele momento que eles estavam vivendo, para que os apóstolos pudessem continuar nas orações e a pregação da palavra. E aí aconteceu que esse trabalho desses homens causou uma certa visibilidade, porque à medida que você trabalha com a questão social, cuidando de pessoas, isso é algo que torna mais visível do que algo que você está ensinando e tal. E aí o que aconteceu? Quando isso aconteceu, eles notaram que eles tinham que bater de frente ou parar esse movimento de cuidar de pessoas. Então o judaísmo naquele momento ele se levantou contra o cristianismo por causa da questão do atendimento que a igreja estava dando às pessoas, dos necessitados. E exatamente esses que foram perseguidos. Tanto que Estevão, além dele ser um homem que estava no cuidado social, mas é um homem cheio do Espírito Santo. O capítulo 7 descreve exatamente ele no Sinédrio, debatendo com aqueles homens do Sinédrio, e eles não podiam resistir ao que o Estevão falava. E é interessante, amados, que quando nós olhamos para esse texto, quando vemos assim o que aconteceu naquele momento, eles começaram a perseguir realmente os cristãos helenistas, de língua grega. E aí aconteceu, Estevão foi morto, e depois de Estevão morto, a perseguição se intensificou. Aí o texto que nós estamos lendo, ele começa a narrar exatamente isso. Lucas ele narra, naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, porque os apóstolos eram judeus. Então, aqueles de língua grega que estavam trabalhando, e é interessante que se nós olharmos no livro de Atos, no capítulo 6 desse livro de Atos, nós vamos perceber que os diáconos eleitos eram todos nomes de língua grega, todos eles, língua grega. E aí, amados, o que aconteceu? Aconteceu que essa perseguição causou dispersão, eles foram dispersos. Capítulo 1 fala sobre isso. Houve perseguição contra a igreja e a dispersão. E outro ponto que aconteceu é que o versículo 2 fala que homens piedosos, pessoas sepultaram Estevão, porque Estevão havia sido morto, apedrejado, após o embate dele com o Sinédrio. Ele foi levado para as portas da cidade, e ali ele foi levado para ser apedrejado. Levítico 24:16 fala que aquele que blasfemasse contra Deus seria apedrejado. Só que Estevão, em momento algum, se blasfemou contra Deus, e eles apedrejaram Estevão a si mesmo, E o texto fala que Saulo assolava a igreja, E aí no final dos 60 lá fala que Saulo consentia a morte, versículo 60 do capítulo 7. Saulo consentia a morte realmente de Estevão. E aí o texto fala que Saulo assolava a igreja,
né, entrava nas casas, versículo 3 aqui, do capítulo 8, e pegava homens e mulheres e arrastava os homens e mulheres para a prisão. Quer dizer, a prisão era feita com violência. Paulo prendia os homens, os cristãos e as mulheres com violência. Quer dizer, então esse era o quadro. E a perseguição foi muito forte, realmente. Estevão foi morto, era um momento difícil, e a perseguição não foi fácil. A perseguição é algo que realmente é um momento que talvez ele não estivesse esperando aquele momento de perseguição, e Paulo realmente era implacável correlacionado à perseguição dos cristãos ali. Então essa é a primeira parte. Perseguição contra a igreja eram dias difíceis, né? Essa é a primeira parte que nós acabamos de trabalhar, né? E nós podemos dizer que foi um problema sério que aconteceu, né? Perseguição trouxe dias difíceis para a igreja naquele momento. Mas algo aconteceu interessante, porque a partir do versículo 4 até o versículo 8 nós vamos perceber que Deus tinha algo preparado para que a igreja não parasse. A resposta de Deus é para que a igreja não parasse em meio à dificuldade, né? A igreja não parou com a perseguição. Ela parou em Jerusalém, a ideia de parar em Jerusalém, mas ela foi para outra cidade. Mateus 10, 23, ele registra que Jesus falando, né, se te perseguir numa cidade, vai para outra. Então, o que eles fizeram? Aqueles que não foram presos, o caso de Estevão, que havia sido morto, eles foram para outra cidade. O versículo 4 fala que eles iam por toda a parte pregando a palavra. Eles iam para vários lugares pregando. À medida que eles foram dispersos, eles iam pregando a palavra para onde que eles iam. E o texto no versículo 5 fala para nós, começa a descrever agora, o Lucas começa a descrever exatamente, fala sobre todos, agora Lucas começa a escrever sobre uma pessoa específica, é o Filipe, né, o diácono Filipe. Anuncia que o diácono Filipe estava anunciando Cristo em Samaria. Exatamente versículo 5 diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, podemos entender que agora exatamente Lucas começa a descrever o que aconteceu com Filipe, né? De todos que foram dispersos, Lucas selecionou exatamente Filipe para trazer algumas informações para nós. E no versículo 6 fala que o que aconteceu lá na cidade de Samaria, que as multidões passaram a atender unânimes aquilo que Filipe falava, né? Que ele dizia, e vendo o que ele operava, né? Pois até os espíritos imundos, né, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, né? E houve grande alegria naquela cidade. É interessante o contraponto aqui. Houve tristeza em Jerusalém pela morte de Estevão, né? Homens piedosos sepultaram, agora alegria porque o evangelho chegou em outra cidade, né? Grande alegria em Samaria, grande alegria em Samaria. Então nós podemos perceber que Deus tinha planos para alcançar outras cidades, outras localidades. Eles iam pregando, né, para todo lugar que eles estavam, que eles foram dispersos. E aqui Lucas exatamente registra a questão de Filipe em Samaria. Vamos fazer algumas aplicações para nós hoje. E eu penso que talvez essas aplicações nós podemos entender como algo parecido com o que nós estamos vendo hoje. Muitas coisas aqui nós podemos entender que é bem parecido com aquilo que nós estamos passando hoje, né? Muito parecido em alguns aspectos. Mas antes de nós entrar na questão do que é parecido, o primeiro ponto que eu quero aplicar é que a perseguição contra a igreja, contra os cristãos, foi uma temática que se desenvolveu na história da humanidade, né? Começou ali em Jerusalém, né, com a questão dos judaizantes e tal, mas ela se deu no Império Romano, ela foi se dando no decorrer da história. E a igreja não parou, né? A igreja cresceu, mesmo em meio à perseguição. No Império Romano os cristãos eram jogados aí nas arenas, e mesmo assim mantinham o testemunho, e o cristianismo ele cresceu mesmo em meio à perseguição, né? E nós percebemos que houve um período na história da humanidade que vários países perseguiam cristãos, né? A perseguição a cristãos. Então o período chamado período da Reforma foi um período de embates, também não foi um período tão fácil, um período de embates. Nós podemos entender que a questão dos embates, dos problemas, das dificuldades, elas sempre existiram.
né? E nós cristãos, durante o decorrer da história da humanidade, sofremos muitas perseguições, né? Muitas perseguições. Tem países que realmente têm as portas fechadas, né, para o cristianismo, de fato. Então, a perseguição é algo que sempre existiu, né? Isso, embora nós estamos vivendo um momento de paz, né, na humanidade, basicamente em quase todos os países, mas ainda existe, né, resistência a cristãos, sim, né? De vez em quando ouve falar algo relacionado a isso, né, que existe uma certa resistência, e então nós também não estamos livres disso, né? Ninguém está livre de ser perseguido religiosamente, não está livre. Perseguição contra cristãos sempre existiu. O segundo ponto que eu quero destacar é que hoje, né, nós estamos vendo hoje um momento também muito parecido com Israel, né, Jerusalém, né, que eles estavam pedindo estarem reunidos, porque a perseguição dispersou. E é interessante que hoje nós estamos vivendo um momento, né, de afastamento social, né, aquela ideia de reunião comunitária, ela foi realmente alterada. E a igreja, ela realmente tem esse aspecto muito bom e positivo, que é a ideia da comunhão dos santos, né, estarmos juntos na igreja e um sendo apoio, aporte ao outro, e isso é importante. E hoje, amado, nós estamos vivendo um momento parecido de afastamento também, né? A terceira aplicação que eu gostaria de fazer é, assim como, né, a igreja de Israel não parou, né, eles não pararam, eles foram para Samaria e para todos os lugares pregando a palavra, entendemos que Deus tem feito a mesma coisa em nossos dias hoje. Assim como a igreja não parou no passado, a igreja hoje também não parou, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós, assim, ficamos impedidos de estar reunidos de forma natural, normal, dentro dos templos, devido a esse momento que nós estamos passando de doença global, e é necessário realmente esse momento cumprirmos os protocolos. No entanto, amados, nós podemos entender que a ação de Deus em nossas vidas nesse período foi algo além do que a gente poderia imaginar. Nós vemos que as igrejas, de modo geral, na nossa igreja, muitas outras igrejas, elas conseguiram alargar as tendas, né? Como Felipe fez em Samaria, alargar as tendas. E aí nós alargamos as tendas da seguinte forma: nas mídias sociais, nas redes sociais, né? Então, a partir do momento, a igreja realmente ela passou realmente a usar o recurso digital, que até então muitos de nós não usávamos, né, o recurso digital, para que o Evangelho continue, para que a palavra de Deus ela possa ser pregada por todos os lugares. Eles iam pregando por todos os lugares por onde eles iam. Isso tem acontecido, né? Nós vemos lives, né, feitas por pregadores, por cantores, a própria nossa terceira, nós temos lives de casais, de jovens agora, mensagem no YouTube, reuniões no WhatsApp, o culto ao vivo agora, e a própria ceia de forma, né, virtual, cada um em suas casas. E nós percebemos que Deus, nesse momento, ele trabalhou em nossos corações, que nós conseguimos pensar de forma diferente e alargar as tendas, né, expandir a questão da igreja, nem só dentro das 4 paredes, mas estamos na mídia digital. Então nós vemos assim, Deus trabalhando também em nosso tempo. O resultado disso, né, a outra aplicação que eu gostaria de fazer, o resultado disso nós não sabemos o que vai acontecer, qual o resultado disso. O resultado sempre vem depois, né, algum tempo depois. O resultado de Samaria veio, né, tanto que depois os discípulos foram lá, tiveram que fazer batizar, depois de um certo tempo, né, então os resultados surgirão depois. Eles surgirão depois. Então, amados, assim como a perseguição não parou a igreja no passado, e essa doença global não pode parar a ação do Espírito Santo de Deus em nossos dias. Não pode parar a ação do Espírito Santo em nossos dias. E a última implicação que eu gostaria de comentar é que quando surgem problemas, pessoas às vezes esfriam com os problemas diante de Deus. Esfriam, ficam desanimados porque surgiu um problema e tal.
E o que aconteceu aqui em Samaria foi exatamente o contrário. Quando surgiu o problema, ao invés de eles esfriarem, eles aqueceram, eles assumiram o trabalho e pegaram o evangelho, a igreja cresceu, a igreja cresceu. Então, eu penso que hoje é a oportunidade de cada um de nós aquecer os nossos corações diante do Senhor e exatamente agir como Filipe e partir para Samaria, né? Partir para os confins da terra, partir para todos os lugares e pregando a palavra e aí, amados, fazendo a comunhão dos santos ser expandida para outros lugares. Que Deus assim possa nos abençoar e nos fortalecer para que eu, você, como igreja, possamos, né, cada vez mais estar dentro desse propósito do Espírito Santo de Deus, que é largar as tendas. O Espírito Santo de Deus ele trabalhou na igreja naquele momento, a igreja de Jerusalém ela expandiu para Samaria e para os confins da terra, chegou até nós hoje. E que cada um de nós possa se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus. E saiba que Deus não para. Assim como a perseguição não parou, a igreja, os cristãos ali em Jerusalém, eles foram para outras cidades. E a mesma coisa acontece em nossos dias. O Espírito Santo de Deus ele tem trabalhado em nosso meio. E a igreja do Senhor ela não parou, ela continua. E ela hoje está com as tendas alargadas, está nas mídias sociais, pregando a palavra do Senhor, falando que Jesus Cristo é o Salvador, é aquele que veio trazer o perdão eterno, veio trazer, na verdade, o perdão de Deus para a humanidade perdida e caída, veio trazer o amor de Deus para aqueles corações que precisam tanto de uma palavra de apoio, de consolo, e a palavra de Deus realmente ela está aí, e trazendo, primeiramente, a salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Filipe pregava Jesus como resposta para tudo, para todas as coisas, Jesus como resposta para nosso tempo, para a nossa geração, para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Que Deus te abençoe e fortaleça mais e mais a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor.